Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Tendo tentado, continuou Rafael, descrever-nos a forma dessa república, que julgo ser não somente a melhor, como a única a qual se pode atribuir, com boa justiça, o nome de república. Porque, em qualquer outra parte, aqueles que falam de interesse geral não cuidam senão do seu interesse pessoal. Enquanto lá, onde não se possui nada em particular, todo mundo se ocupa seriamente da causa pública. Pois bem, particular realmente se confunde com o bem geral. Qual o homem que, em outro lugar, não sabe que se abandonar os seus próprios negócios, por mais florescente que esteja a república, não deixará, por isso, de morrer de fome? Daí a necessidade com que pensam em si antes de pensar em seu país, isto é, no seu próximo. Boa noite, eu sou o Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, fazendo um comentário estético sobre as músicas executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos, das 21 às 22 horas, com reprise na terça-feira, das 20 às 21 horas. O programa de hoje nós vamos começar pedindo desculpas ao telespectador, porque hoje nós havíamos convidado o professor Milton Meira do Nascimento, que é o professor de filosofia da USP, professor pós-doutor pela universidade, estudou lá na França e tal, e o professor tinha um acordo de cavalheiro conosco, com a nossa produção, e parece ter resolvido descumprir, faltando apenas alguns minutos para a gravação, sem ligar, sem dar maiores explicações, e aí o Jean, que é apresentador nosso, acabou passando por uma situação constrangedora, o que mostra o desrespeito que alguns intelectuais que se colocam acima, esse tipo de professor, esse tipo de estrela, só traz prejuízos para o ensino público de São Paulo, só traz prejuízos à manifestação do bom diálogo, da filosofia, do pensar, do refletir a vida, do cotidiano, para poder transcender esse cotidiano. Eu gostaria que você relatasse aqui qual a experiência que você teve hoje aí com o senhor Milton Meira do Nascimento. Foi uma situação bem, eu diria, triste, ficar chateado porque realmente Filosofia no Cotidiano tem um compromisso para com o telespectador, para com os convidados, que é abrir esse espaço de reflexão, e espaço para que os professores possam trazer aqui ideias novas, para sair um pouco da academia, né? Então, o Rafael, que muito competente, aliás, convidou o professor Milton Meira do Nascimento para participar do programa sobre o ciclo sobre representatividade. E, ao chegar na casa dele, ele me disse que não havia sido confirmada o programa de hoje. Daí eu comentei com ele, eu falei, poxa vida, professor, mas se eu estou aqui é porque foi confirmado. Aí ele me disse, não, ninguém me ligou no dia anterior, tampouco me mandou e-mail. Pois bem, professor, primeiro nós gostaríamos de abrir esse espaço ao senhor para dar resposta, porque sim, o Filosofia no Cotidiano é um programa democrático. Então, a partir de qualquer momento, o senhor pode mandar um e-mail para nós e marcar uma data e vir aqui e se justificar. Só que eu quero mostrar antes que eu estou aqui com todos os e-mails na mão dos convites, tá? Inclusive aqui, ó, dia 15 de setembro, 17h28. Dá para pegar aqui? Olha aqui. Tá? Após vários contatos telefônicos, inclusive alguns deles eu mesmo tentei por celular, não conseguimos. O Rafael mandou um e-mail falando que eu estaria pegando o senhor na sua casa, da qual eu cumpri, estava lá e infelizmente o senhor falou que tinha outro compromisso. O que acontece, Henry, o que me deixou mais chateado
é porque nós temos a proposta de levar algo de responsabilidade, mas responsabilidade, sabe, no seu tom mais forte da palavra. E o professor achou que era uma brincadeira, que somos brincalhões, eu não sei o que ele pensou. Eu acho mas, que... professor, só concluindo, claro. seu espaço está aberto, estamos chateados, estamos desiludidos, porque o senhor é uma pessoa da qual escreve em vários veículos de comunicação de grande porte, e nós conhecemos o seu trabalho, e sim, estamos desiludidos, ficamos chateados. Eu realmente, no momento que o senhor falou que não viria no programa, eu me senti com o coração partido, hein? Jean, eu acho assim, eu acho que você não deveria se sentir desiludido, não. Eu acho que esse tipo de atitude é própria de pessoas que pregam uma coisa e praticam outra. Então, exatamente. Isto é aquilo que um filósofo chamado José Chazin acabou colocando, né, em pauta quando discutia até mesmo a questão da representatividade e da posição intelectual da paulística, do pensamento paulista, né, uspiano, né, em que se diz uma coisa e se pratica a outra, por exemplo. Né? Então, assim, professor, uma aulinha de filosofia para o senhor precisa ler um pouquinho de ética. O senhor acabou de descumprir com um tratado ético entre a nossa produção e o senhor. O senhor me desculpe, mas aqui agora está aberto, o senhor pode vir aqui, nós gravamos o programa sempre às terças-feiras, a produção entra em contato com o senhor, envia para o senhor o programa que nós fizemos e o senhor vem aqui dar a resposta. É o que nós estamos aguardando isso. E pode entrar em contato também por e-mail, que o senhor tem nosso e-mail guardado, mas se não tiver, é produção@filosofianocotidiano.com.br. E agora, Henry, vamos retomar o programa. Queremos levar para você, telespectador, o que de melhor podemos sobre a democracia representativa. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho.
Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano, refletindo acerca do tema representatividade. Nesse programa, vamos dar continuidade ao ciclo acerca da política, buscando refletir a representatividade no Brasil e no mundo. Acontece a representatividade de fato? Qual o papel e a importância da representatividade para o cidadão? São entre essas e outras questões que queremos abordar o tema da representatividade, por meio de diferentes teorias. Bom, Jean, eu gostaria de iniciar aqui então essa conversa com você e com o nosso telespectador, né, acerca da representatividade e chamar o público a ter uma atitude política. Então eu gostaria de ler uma passagem que é da filósofa Agnes Heller, onde ela diz da seguinte maneira: olha, de certo, é muito difícil dizer mudemos as coisas, busquemos novas possibilidades, tentemos transformar os partidos, discutir, fazer análises, tentemos compreender a nova estrutura social, elaborar novos programas econômicos. Pode ser difícil, mas tudo isso é necessário. Não há alternativa. Como também é necessário saber que há coisas que não podem ser feitas do dia para a noite. Eu chamo a todos. Há que construir a esquerda enquanto movimento que nunca existiu no país. Sem querer ofender os que acreditam nisso, mas basta olhar para a história de vitórias sucessivas que a direita e os conservadores experimentam desde há séculos, além dos triunfos da mais recente social-democracia representativa burguesa, mantenedora do neoliberalismo globalizado. Henri, então aqui eu acho que nessa fala da Agnes Heller, eu acho que já cabe a gente levantar algumas questões do que ela diz. É necessário saber que há coisas que não podem ser feitas do dia para a noite. Me parece aqui que ela nos traz a questão de um processo. Perfeito. Né? Então, ou seja, que nós não devemos nos desiludir. Não devemos nos desiludir diante dessas dificuldades mesmo, da alternância, da mudança, etc, etc. Porque realmente as coisas não acontecem do dia para a noite. Agora, e diante desse processo, da qual a democracia representativa faz parte, né? Porque nós viemos da monarquia, viemos de vários outros sistemas e hoje muitos dizem, né, que a democracia representativa seria o melhor sistema político encontrado. Então, será, eu falei, vamos levantar uma questão aqui, será que a democracia representativa realmente ela pode obter essa legitimação da ordem política? Jean, eu vejo da seguinte maneira a representatividade, né? A representação, imagine você uma árvore, um artista querendo representar uma árvore, não é? Então ele vai, do seu pincel, vai utilizar das melhores técnicas e vai pintar uma árvore num quadro. Agora pense você que aquela árvore representada pudesse fazer sombra para você. Quer dizer, o que espera o povo de fato? Exato. Será que o povo necessita de uma árvore representada num quadro? Ou será que o povo precisa tomar sombra embaixo da árvore? O povo precisa comer do fruto da árvore? A representatividade, neste caso, me parece ser algo limitador da política. Quer dizer, algo que coloque os indivíduos numa condição de que você escolhe um representante, você escolhe a melhor árvore pintada. Sim. Não é? O melhor número, né? Quem fala o número agora, mais bonitinho. E veja, Jean, isto é deslavado. As pessoas não entendem porque não querem. As pessoas, eu digo assim, as pessoas mais comuns mesmo, assim, todos. Né? Porque sempre vem o preconceito, sempre vem o juízo antecipado, dizendo nós não vamos mudar nada, nós não vamos conseguir transformar o mundo. Ora, e isto passa e o cotidiano se endurece, se enrijece de tal maneira que realmente não se pode mudar as coisas. Agora,
veja você, como é propagada pela instituição governamental, né? A questão da representatividade. Vem lá um comercial dizendo, olha, escolha muito bem o seu representante agora, porque se você não o fizer, você vai ter que ficar 4 anos com a abelha no teu ouvido. 4 anos, o caramba! Eu vou tirar esse cara agora. Quer dizer, se eu tenho autorrepresentação, se a representatividade é autorrepresentativa, quer dizer, não é algo que está lá, não é a árvore pintada para que eu tente tomar sombra e comer o fruto de uma árvore que eu jamais vou poder ter acesso. Não é? A ideia é possibilitar sim, é lutar sim, para que haja uma árvore em cada ser humano, em cada eleitor. Que cada eleitor seja ele próprio a sua árvore, tenha ele próprio a sua árvore, da qual ele pode sim tomar sombra, da qual ele pode sim retirar e fazer proveito do fruto dessa árvore. Sim, eu acho que vale, exatamente, eu acho que vale bem ressaltar essa ideia, né, do que é, até para os mais novos, né, do que é realmente a representação, como que ela surgiu, né, como se deu esse, entre aspas, né, contrato social, né? Porque você acaba passando, né, um poder, né, vamos chamar de um poder político, correto? Que você teria direito para um outro exercer essa função. Só que é interessante que a palavra representação, principalmente na Grécia Antiga, ela era usada similar à palavra imagem. Então, nós temos que colocar isso no nosso consciente, que representar é igual a imagem. Então, não significa que quando você escolhe ali na urna o seu eleito, o seu político, né, ele é só uma imagem. Eu acho que, mais do que nunca hoje, a palavra representação política é imagem política. Por quê? O cara escolhe aquele número mais bonitinho, quem falou o melhor número. Não é isso? A propaganda de rádio que eu vejo parece uma loteria. Porque é número em cima de número, em cima de número, não tem propostas, não tem ideias. Então, quem falou mais bonitinho o seu número, escolhe. Quem se vestiu mais bonitinho ou arrumou uma personagem, né? Eu já citei aqui no outro programa, em uma cidade onde o cara se transvestiu de Agostinho, entendeu? E eu quero conferir, esse cara vai ganhar. Ou seja, é imagem. Então, nós não temos, a sentido da representação é de imagem. Imagem democrática. Sim, Jean, agora é importante que você coloca, né, dessa questão da consciência, porque eu chamo aqui o povo à luta, né, mas não se trata de luta armada. Sim. Né, já que isto é estupidez apolítica, né, e incivilizada, não é? Tanto quanto irracional e animalesca posta em prática. A ideia é que devemos dispor de armas limpas e verdadeiramente humanistas. A primeira e mais poderosa delas é dar força ao povo e não aos interesses individuais em isolamento. O povo tem que ser o soberano. Exatamente. Agora, o povo tem que ter voz. Existe proposta para um mandato participativo? Quem é que traz essa proposta de mandato participativo? Não é? Ora, é justo que hajam determinados representantes. É justo. O telespectador precisa entender, quando você vai votar, é necessário na Câmara Legislativa que haja lá um médico, é necessário que haja lá um professor, que haja lá um advogado, um engenheiro, um arquiteto, e cada um dos segmentos do conhecimento humano. Esse sim pode representar alguma coisa da qual, tecnicamente, você não tem acesso. Ou tem. E eu achei Mas, excelente. Veja, se vai se fazer uma lei sobre educação, quem melhor sabe sobre suas necessidades acerca da educação não é a árvore pintada, mas é o povo. Não é o representante, mas é o povo. Então quem tem que votar se determinado projeto vai ou não
é a população, não é o vereador. Porque aí permitirá os conchavos políticos, os particularismos, os acertos, os mensalões. Exatamente. E assim vai, quer dizer, agora, isso só será transcendido o momento em que você, eleitor, tiver consciência de fato de todo o processo político e da sua importância política. Porque vulgarmente, como nós vivenciamos o cotidiano, nós sabemos, já foi dito aqui, não é, pelo professor Denilson, né, muito competentemente, diga-se de passagem, né, com muito bom senso, é que a falta do tempo, né, do trabalhador, quer dizer, ou melhor, o tempo posto pelo capital impede o trabalhador da sua atividade política. E aí, este modelo representativo é aquele que deve suprir este tempo que o indivíduo não tem para a sua ação política. Exatamente, bem lembrado. Compreendeu? É a questão do como participar politicamente se eu não tenho tempo. Exato. Agora, Henry, o Denilson também falou, né, recordando o que ele falou, que às vezes também a pessoa, com o mínimo de tempo que tem, vai se preocupar com coisas particulares, passear em shopping. Claro. Não que seja passear em shopping seja ruim, é bom, vai passear em qualquer lugar, num parque, etc. Mas, já que estamos diante dessa dificuldade, eu acho que é dentro da dificuldade achar esse tempo também. Exato. Então, como você otimiza o tempo? Como é que você torna o seu tempo produtivo para você enquanto ser humano e para o outro e para os outros, para a extensão da sociedade? Exato, para não ficar só no individual. Você sabe o que aconteceu? Esse modelo de política representativa, é bom que se diga, gente, é bom que se deixe claro aqui, é que acabou levando os indivíduos a terem uma total ojeriza, né? Dá um sentimento nauseante ao público com relação à política. Quando você traz política em debate, ninguém se interessa. Isso é, na verdade, aquilo que o filósofo José Chazin, né, no seu tomo Política, né, publicado pela Domini, ele vai dizer do politicismo. Quer dizer, o politicismo, essa política feita à lógica do capital, presa à representatividade, porque representa, na verdade, os interesses da classe dominante em manter o trabalhador longe da esfera política, porque é o único garantidor de seus próprios interesses. Quer dizer, se você mantém o trabalhador longe da política, você tira da responsabilidade política os benefícios ou as benesses da melhor maneira possível, entenda-se isso, desde já, né, as benesses que a política poderia trazer para o corpo amplificado da sociedade, que na maior parte dela paga altíssimo preço, né, altíssimo preço pela sua inação política. Quer dizer, não é apenas aquilo que o professor André também coloca aqui num programa sobre o humanismo, né, onde ele fala que, olha, a inação é um posicionamento, mas essa inação passa por uma questão da consciência. Então, assim, se você tem de fato consciência, se você prima minimamente pela sua vida societária, é preciso encontrar modos, e nós precisamos encontrar meios em espaço verdadeiramente democrático, não é? Pelos instrumentos que temos para que não se engendre dramas humanos maiores, como violência, guerra, né, lutas urbanas, e que se faça da melhor maneira possível pelos mecanismos que temos. Correto. Henry, eu queria resgatar aqui até uma colocação que você fez que eu achei muito boa, que é em relação às profissões. E como a democracia representativa é um processo do qual eu acho que nós teríamos que passar, e eu acredito em nós, acredito nos seres humanos, que virão outros modelos melhores do que esse. Então, por que eu achei excelente sua colocação sobre as profissões de ter lá na Câmara do Vereador um engenheiro, um médico, um professor, etc, etc. E o problema que eu vejo? Primeiro eu achei excelente porque quando você tem um médico ali na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia, enfim, esse médico, esse advogado, ele, com os problemas da cidade e da população, ele pode dar um retorno melhor, um retorno técnico para a população sobre aquela necessidade, sobre aquela doença.
Então eu acho que isso seria muito importante, um método de se pensar realmente, entendeu? Os seus técnicos, cada um em sua área. Na Secretaria de Educação, um acadêmico, na Secretaria de Esportes, um esportista, na Secretaria de Saúde, um médico. Por quê? O problema que eu vejo que é assim, você vai na Câmara dos Vereadores, ou nas secretarias, ou nas assembleias, a pessoa que lida com o projeto que envolve meio ambiente, por exemplo, o cara não sei, o cara é médico. E o cara que está tratando do problema lá da saúde, fazendo a lei da saúde, é ambientalista, é um engenheiro ambiental. Né? Então, para que esse processo democrático possa andar, possa dar continuidade, talvez essa colocação de perceber dentro dos representantes, entendeu? Um técnico competente e não a pessoa que vende melhor a sua imagem ou a árvore, como o Henry citada no quadro, eu acho que seria já um modo de nós começarmos a averiguar as questões técnicas a serem discutidas. Perfeito, Jean. E eu vou te dizer mais, não há cobrança. A Câmara Municipal, é preciso entender, é a casa do povo. Ela é aberta. Ela é aberta, não é um lugar privado, não é um comércio qualquer onde o dono pode até ter a liberdade de colocar você dali para fora. Ninguém pode tirar o povo dali. O povo tem que estar presente lá e cobrando. Você sabe por quê, Jean? Você elege um... Olha, veja bem, eu citei aqui profissões de bom nível, evidentemente, né? Profissionais que, estou dizendo bom nível no sentido técnico, né? Mas que, veja bem, nada impede do cidadão comum de estar se candidatando, se ele é um representante, se ele é um líder de bairro, se ele é um líder sindical, de estar lá se candidatando. Não é esta a questão que se põe aqui. O problema é que muitas vezes se elege, como o professor Evaldo colocou no nosso primeiro programa, o ciclo sobre política, né, se elege lá a Neidinha do raio-x, se elege o Tião da barraquinha de banana. Entendeu? Não há problema nenhum o Tião da barraquinha de banana ser candidato. O problema é que esse Tião da barraquinha de banana nem sempre é instruído pelo seu partido para criar uma assessoria que seja de equivalência em termos de competência. Quer dizer, Sim, não a equivalência sim. dele, evidentemente, que deve ser uma pessoa até simples, mas se representa, é legítimo. A questão é, por que os assessores políticos sempre são pessoas agregadas aos familiares? Porque são sempre amigos que nem sempre têm a competência melhor para executar a função. O assessor de um vereador tem que ser um advogado, tem que ser um economista, Sim, o tem que ser um matemático, tem que ser um pesquisador, tem que ser um intelectual, tem que ser tem que ser um ambientalista, tem que ser... Aí sim, tem que ser um médico, tem que continuar, essa extensão representativa tem que continuar na assessoria daquele que é o representante. Quer dizer, esse seria uma forma de você estar aperfeiçoando o modo representativo. Agora, da maneira como está solta. Está solto. E aí você citou alguns pontos aí bem árduos, que é nepotismo. Agora, você citou num outro ponto importante, da qual trataremos no próximo ciclo, que é sobre a amizade, se ela é importante ou não para a cidade. Agora, Henry, tem uma questão, que inclusive do Rousseau, que ele coloca o seguinte, que a sociedade deve se organizar de tal forma, né, que ela não obedeça a nenhum interesse particular, e sim a regras comuns que irá guiar todos os membros daquela sociedade. Agora, ele diz isso, o Rousseau, sob a ideia do quê? Do povo soberano, porque é o povo que tem que ter essa soberania, né, da política, ele sim que irá ditar essas regras, né, que serão comuns para o bom convívio, né, da sociedade. Então, foi como você citou, estamos citando aqui continuamente, a participação
é saber que ali a Assembleia é um espaço aberto, é da população. Porque senão, hoje parece, né, Henrique, nós estamos ainda num sistema aristocrático, né? Claro, mas a Né? representação, eu diria não aristocrático, Jean, porque aí nós atrelamos a questão da terra. Vamos dizer autocrático. Autocrático. Nós estamos num governo autocrático. Não foi dada a democracia. Jean, vamos lembrar do que foi 84. Eu digo, só completando, eu digo aristocrático na questão dos barões, Sim, que sim, acaba claro. com a sua até bela imagem. Você se sente até com um sim. certo medo, né? Sim, entendi. Não, ali eu não posso ir, né? É como na etimologia da palavra, aristocrático, sim, quer dizer, está vinculado à terra. É o barão, né? Sim. Vamos dizer da seguinte maneira, olha, vamos lembrar aqui um fato histórico, né? Que foi o das diretas já, né? Você vê as propagandas, muitos políticos aí se colocam, é porque eu estive lá no processo de abertura democrática, nos diretas já, e não sei o quê. Mas vamos lá. Em 84, o movimento que se seguiu até 84, quando nós pedimos direta já, eu não sei se os mais velhos se lembram, mas nos foi vedada a possibilidade de ter uma autorrepresentação imediatamente. O Congresso Nacional vetou a possibilidade das eleições diretas em 1985, como deveria acontecer. Houve, na verdade, eleições indiretas. E de lá para cá, depois que saiu o senhor José Sarney, não é? Teve a eleição do Tancredo morre, vem o José Sarney. Vamos lembrar bem da origem do José Sarney, porque ele era do antigo Arena, da ditadura militar, não é? O partido da ditadura militar. Né? E o senhor Tancredo Neves do MDB, que era o partido, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o único partido que era permitido pelo Arena a fazer frente de oposição. Então, não sei lá que oposição é essa no momento de ditadura militar, e todos os partidos que derivam daí, né? PMDB, PSDB e assim vai. O Arena, para quem não sabe, virou o PP, Partido Progressista, partido do senhor Paulo Maluf, e aí vai se estendendo a problemática. A questão é, depois das eleições de 89, não é? Quando nós elegemos, infelizmente, o senhor Collor, nós não, porque eu não votava nessa época e não votaria naquele senhor, mas foi eleito o senhor Collor de Mello, esse modelo autocrático e representativo ficou como um modelo criado como saída imediata no pós-ditadura militar. Veja, nós não estamos mais naquele contexto. É necessário rediscutir a abertura democrática de fato, e não autocrática. Esse modelo representativo é um modelo da autocracia. É um modelo que manteve ali os mesmos óbvios. Cara, você quer ver um exemplo? Ela não consegue, né, Henrique, manter uma condição social justa. Jean, vamos dar sequência nas coisas. Né? Eu, como historiador, preciso ver sequência nas coisas. Veja bem, tínhamos o Arena e o MDB. Quem foi eleito foi Tancredo Neves do MDB. Quem concorria com ele era o senhor Paulo Maluf do Arena, então PP, naquele processo. O senhor Tancredo Neves ganha. Quem entra no seu lugar, quem estava como vice, era o senhor José Sarney, que era do Arena. O José Sarney continua o governo e no ano que ele deveria estender para as diretas já, não sei quem é que lembra, mas foi lhe dado um ano a mais de governo. Ele governou não 4, mas 5 anos. Compreendeu? Sai o senhor José Sarney, entra o senhor Collor de Mello. Nós sabemos muito bem no que deu. E muito bem quem ele representava de fato. Sai o senhor Collor de Mello, entra o senhor Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB, que foi um racha do PMDB, que é de origem do MDB, que é o único partido de oposição permitido por uma ditadura militar. Então quem está sendo representado? É um governo autocrático. Não, eu concordo. Eu concordo com você. Antes do Fernando Henrique teve
o impeachment do Collor, né? Sim, e veio teve o o Itamar Itamar Franco naquele processo. Que era vice do Collor, ou seja, não mudou nada. Quando a gente falou, eu tinha idade escolar e fui às ruas, estive na Paulista, estive no Anhangabaú fazendo manifestação, o cara pintado, aquilo que é bastante contestável, né? Se faz chacota, né? Dizendo, aqueles lá eram tomados pela Rede Globo e tal, se faz chacota com isso. Não, era a minha atitude política naquela época, limitada de incompreensão? Poderia ser. Mas foi um movimento, a população estava na rua. E a população precisa voltar para as ruas. O problema, Henry, perdão, essa retrospectiva que você fez... Só para lembrar, por favor. Quando nós dizíamos lá, fora Collor, era fora Collor, fora Itamar Franco, fora toda a canalha que estava lá dentro. Né? E isto permaneceu. Quer dizer, não foi mudado. Além do problema que você citou do continuismo, né, aí que se dá a essa chamada direita, né, porque como eu não consigo distinguir muito bem essa questão de direita e de esquerda, porque eu vejo tudo dentro do mesmo contexto. Hoje não tem Hoje tem essa questão chamada de direita, esse continuismo. Eu acho que é um problema um pouco mais grave, porque deu-se esse continuismo e mesmo que se mudasse com o sistema posto de representatividade, quem chegar lá não consegue mudar. Vistas nós podemos dar ao que aconteceu com o Lula, né? Ele é muito criticado, mas eu acho que ele tem muito de crédito e, claro, tem muitos problemas, porque agora o difícil é estar lá, né? Difícil é estar lá. O difícil que nem diz a Agnes Heller, né? É lutar, né? Saber que as coisas não são feitas do dia para a noite. Né? Então, quando ele entra ali, o Lula, com toda uma ideologia que, no decorrer da história deles, todos conhecem muito bem, e não teríamos tempo de citar aqui também agora, ele vai mudando e ele vai fazendo o que no começo nós falamos, que a democracia representativa exige, né, o quê? Conchavos e certos acertos. Então, a questão, eu acho que é bem fazer funcionar essa alternância. Se me recordo bem, como dizia o Maquiavel, quando o político necessita fazer um acordo com muitos, ou seja, com o povo, ele sim é um político forte. Agora, porém, quando o político precisa fazer acerto com poucos, né? Quem seriam os poucos, né? Vamos trazer, sem fazer anacronismo, mas vamos pensar no dia de hoje, os poucos são os empresários. Então, quando você precisa fazer o conchavo com os empresários, é difícil governar, porque o Lula, ele é mais criticado por quem? Pelos empresários, pela grande mídia, que tem um dono dessa grande mídia. Então ele é mais criticado por esse, porque às vezes nos acertos acaba falhando para com um, para com o outro. Entendeu? Então o governante ele precisa, para ter essa mudança, para haver esse processo, para ter continuidade, eu acho que esse apoio do povo, o povo participando de uma forma efetiva, tendo a consciência, sabemos, como já foi dito, da dificuldade do tempo, assim, agora, se não deixarmos às vezes um pouco de lado os interesses particulares para nos preocuparmos somente com os interesses comuns, entendeu? Cada vez mais, nem nossos interesses particulares vamos conseguir defender. Eu acho que o povo não deve ajudar o governante. Eu acho que o governo tem que ser do povo, porque só o povo pode se ajudar. Enquanto tiver uma para te representar, haverá uma árvore pintada para tentar te dar sombra. Então, Henry, na questão, quando eu disse que o governante precisa da ajuda do povo, não é que o povo vai ajudar o governante a, de repente, estar no poder. Não. É que, ali no contexto da obra do príncipe, do Maquiavel, ele está discutindo a questão do principado, onde o príncipe tinha que ter um acordo, né, maior com todo o povo, e não
com os menores. Então, eu acho que trazendo para os nossos dias, a questão é essa mesmo. O acordo, a representatividade deve ser do povo. O povo que deve escolher. Uma autorrepresentação. É uma autorrepresentação. Mecanismos de construção para uma autorrepresentação. Exatamente. O povo deve escolher, por exemplo, na questão da saúde, qual é o problema realmente que deve ser resolvido para ele, o que de melhor. Aonde é que precisa ser colocado um posto de saúde? Como vai ser resolvido? Onde Isso tem só as o melhores técnico urgências. pode fazer. Exatamente, com a ajuda daqueles técnicos que nós falamos anteriormente. Agora, eu queria deixar aqui no ar, que o nosso tempo está se esgotando, uma questão em aberto aí, até de repente para nós podermos discutir via o nosso site, né? Porque se as regras da sociedade devem ser comuns, né? Nós já sabemos a resposta, mas vou colocar no ar a pergunta. Por que devem ser elaboradas então essas regras comuns? Pelos políticos, profissionais ou pelo povo? Exatamente. Posso colocar aqui eu gostaria de ler aqui uma passagem que até coloca o Marx, acho que até um pouco responde isso que você disse. Legal. Ele coloca assim, olha, o Marx, né, Karl Marx, diz assim: o homem que reconheceu levar no direito, na política, etc., uma vida exteriorizada, leva nesta vida exteriorizada, enquanto tal, sua verdadeira vida humana. A realidade como é, humanamente decadente, disponibiliza-nos a certeza da radicalidade. Isso sou eu quem estou falando. De que sua edificação é arenosa e de armação humanamente deficitária. A consciência plena desta realidade só pode ser adquirida pela crítica aprofundada. Mas a crítica deve ser imediatamente convertida em ação radical, assim como o edifício só pode ser minado por sua base. A política, como mecanismo da essência primeira da humanidade, a socialidade, deve ser não a dinamite, que é brutal e igualmente tirânica, e sim o ácido, que convence cada partícula do edifício de sua ineficácia em termos de realização verdadeiramente humana e segue, passo a passo, corroendo as sobreposições de andares sociais, todas as formas aviltantes de vida humilhante, de vida humilhada, por sustentar os andares mais elevados, que desigualam e pressionam com iniquidade gravitacional até que venha a ruir, para que se construa nova estrutura que seja humanamente vertical. Nesse sentido, a teoria deve confrontar, para lembrar o filósofo Steven Mesaros, o desafio e o fardo do tempo histórico, aprendendo as exigências humanas de um momento particular que é o nosso. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, na América Latina, quiçá em tantas outras partes do mundo. Ao mesmo tempo que se agarra ao caráter radicalmente limitado da história. Essa é a minha consideração final, Jean. Ok, a minha consideração final, concordo com você. Talvez temos algum problema ontológico aí na sua descrição, ao meu ver, mas concordo de pronto com as suas questões. Mas eu coloco que a vida política, a nossa vida em sociedade, deve sempre ser vista como uma extensão do outro. Porque nos colocando extensivamente o outro como você mesmo, como si mesmo, você vai conseguir perceber melhor o que acontece ao seu redor e ao redor dos outros também. E não cometerá atos de desrespeito como aconteceu na noite de hoje com o nosso convidado. Bem, Jean, agora para finalizar, então, eu gostaria de chamar o professor William aqui para estar comentando as peças, ou a peça que ele escolheu e falar sobre o autor. Professor William, fique à vontade para a sua exposição. Executei hoje trechos de uma peça original para violão chamada Maria Luísa, do compositor venezuelano Antônio Lauro, nascido em 1917, vivendo até 1986.
Lauro foi um virtuoso do violão e também grande compositor do instrumento. Apesar de ser um compositor do século XX, período em que a música rompe com todas as barreiras harmônicas utilizadas até o período anterior, que é o período clássico, esta música que executei é parte de uma série de valsas com grande apelo romântico, chamada Valsas Venezuelanas. Bem, como o tema abordado hoje foi a representatividade e democracia, achei conveniente tocar essa peça por todo o romantismo nela contida. Apesar de Antônio Lauro fazer parte do período já do século XX, né? Durante o período romântico, acontece a Revolução Francesa e com isso a Espanha perdeu várias de suas colônias na América, que passaram a ser independentes. Em meio a esse processo de democratização, a música erudita deixou de ser exclusividade do absolutismo, ou seja, deixou de ser apreciada somente nas cortes e passou a ganhar espaço entre a burguesia. Podemos dizer assim que a música no romantismo é mais democratizada, pois ela sai das paredes do palácio e vai para os teatros, atingindo assim a classe mais elitizada, né? Entretanto, as classes inferiores ainda não tinham acesso a esse tipo de música, né? A essa cultura elitizada. Como acontece até nos dias de hoje, parece que é decorrente daquela época o fato das classes inferiores terem acesso a um tipo de música também pouco elitizada, né? No entanto, é importante refletir sobre o acesso que se tem à arte. Será que a música erudita, a leitura dos clássicos, o cinema crítico e etc., devem ser privilégio de poucos? Por que as classes inferiores da sociedade não têm acesso ao conhecimento de outras formas de arte e são levadas a fazer parte, a cultuar apenas esse lixo que lhes é imposto? Pense nisto. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer ao Henry de Carvalho, um amigo e também apresentador do nosso programa. Gostaria de agradecer ao William, mais uma vez, pelas suas músicas, pelos seus comentários e a sua participação nesse programa. E gostaria também de agradecer a você, telespectador, que nos acompanha pela TV Cantareira. Visite nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer aos colaboradores desses programas, a DAF Soluções Digitais e Franco e Baixó Móveis. Gostaria de lembrar também que você pode acessar o programa Filosofia no Cotidiano nos horários dispostos, sempre aos domingos das 21 às 22 horas e nas terças-feiras das 20 às 21 horas pela internet www.tvcantareira.com.br. Boa noite e até o próximo domingo. E na próxima semana começaremos o nosso ciclo acerca da amizade. Qual a importância da amizade para a cidade e para a vida em comum? Uma boa noite e até o próximo domingo.